Olá, meus prezados alunos, estamos de volta com mais uma aula de História e hoje nós vamos falar sobre os árabes e a formação do islamismo, assunto que está na página 200 do livro de vocês. Então vamos lá. Quando a gente estuda a história dos povos árabes, a gente pode perceber na atualidade alguns aspectos diversos, né, que trouxeram aí diversas contribuições aqui no Ocidente. E dentre esses conhecimentos, a gente pode destacar, por exemplo, aí a matemática, a medicina, também a literatura, as palavras aí algumas palavras da língua portuguesa, né? São alguns itens, alguns conhecimentos que foram desenvolvidos por eles, pelos árabes, e que é usado até hoje no Ocidente aqui também, né? Pois bem, falando agora sobre a Península Arábica. A Península Arábica ela está localizada aí no Oriente Médio. Eu até coloquei aqui um mapa para vocês observarem aí, nessa região que foi circulada aí. Tá certo? Pode observar aí o mapa que dá para ver bem destacado. E essa região aí ela é predominada por um clima quente, né, e árido, com presença aí de desertos e estepes, né, do tipo de vegetação rasteira que ocorre geralmente nos arredores do deserto. Essa região era habitada por povos distintos, e a gente pode destacar entre esses povos os beduínos, que são aquelas pessoas que vivem aí no deserto. São os árabes nômades, né, que se reuniam aí em clãs, que são os grupos de pessoas, né? Os clãs aí geralmente são agrupamentos de pessoas de origem comum, né? Tratando-se desse pessoal beduíno, são as pessoas bem pobres, eles ficam aí no deserto, moram no deserto, né? Na verdade. O nascimento do islamismo. Como é que nasceu o islamismo? E a gente vai ver aí sobre esse assunto. Os povos árabes eram politeístas. Inclusive, nós já falamos sobre o que é politeístas, né? São pessoas que cultivavam aí diversos deuses. Mas aí, por volta do ano 610, Maomé, que era um comerciante da cidade de Meca, passou a fazer pregações sobre a existência de um único Deus. Isso mesmo, apenas um Deus. E esse Deus, ele era o Alá. Tá? Segundo narrativas religiosas, Maomé tinha o costume de meditar. Ele ficava meditando e numa dessas meditações dele aí, apareceu para ele aí um anjo, o arcanjo Gabriel. E esse anjo disse a ele, fez algumas revelações importantes, né, sobre Alá, sobre o Deus único. De acordo com essas revelações, caberia Maomé a tarefa divina de difundir aos seres humanos a mensagem de Alá, né, originando assim o islamismo. Então foi a partir daí que nasceu o islamismo, segundo a história, porque o anjo Gabriel chegou a ele e falou algumas coisas importantes que Alá, né, disse a ele. Aí a partir daí foi que surgiu aí o islamismo, né? E aí por isso o Maomé foi considerado aí um profeta, que teve aí bastante seguidores, ainda tem, né, os seguidores do profeta Maomé, né? Conta essa história. O islamismo e ao Corão. Bom, o islamismo no caso aí, já é uma religião diferente do politeístas. Ele é uma religião monoteísta. O que é a religião monoteísta? Nesse caso aí, é baseada na crença em um único Deus, apenas um Deus. E esse Deus é quem? Alá, que é o onipotente. É o único Deus, que é o todo-poderoso. Os seguidores dessa religião são chamados de muçulmanos. As pessoas que seguem essa religião são chamados de muçulmanos. Eles creem apenas em um Deus, que é Alá. A gente vê que a crença do islamismo é bem grande, né? Aí a gente, em dias atuais, muitas vezes, quando fala assim, pessoas islâmicas, né? Eles são tão crentes que às vezes morrem
se matam, se explodem, acreditando aí em Deus. É mais ou menos isso, né? E eles também têm uma coisa que é o Alcorão, que é um livro sagrado, livro com revelação, segundo informações, livro com revelação de Deus a Maomé. E esse livro para ele é muito, muito, muito importante, né? E ao transmitir os ensinamentos de Deus a seus seguidores, Maomé recitava as palavras, assim como as teria dito de Gabriel, ou seja, as palavras que ele tinha ouvido de receber de Gabriel. Aí eles falam aí que está escrito neste livro, por isso que esse livro é muito importante, o Alcorão. E aí vem aí a expansão do islamismo. Nós vimos aí o nascimento, né, a questão do livro deles é o Alcorão, e agora a expansão do islamismo. Na cidade de Meca, Maomé e seus seguidores passaram a sofrer perseguições de pessoas adeptas a religiões politeístas. Veja bem, ele acreditava, na religião do islamismo, acreditava apenas em um Deus. Porém, nessa cidade em Meca, ele começou a sofrer as perseguições das pessoas que pregavam que tinham mais de um Deus, que eram os politeístas, né? Sobretudo de membros da elite comercial, que lucravam com a perseguição. Com isso eles ganhavam, né? Com essas perseguições, eles ganhavam, né? A religião e temiam perder os seus privilégios. Foi aí por volta de 602 que Maomé e seus seguidores, né, migraram para uma cidade, para um local aí chamado de Yatrib, né? Hoje é a cidade de Medina. Aí ficou conhecida como essa cidade aí ficou conhecida como Égira, né, na verdade, que marcou o início da era islâmica para os muçulmanos. Lá em Medina, Maomé reuniu-se com as pessoas, né, e lá eles recebiam aí seus seguidores. E onde eles recebiam essas pessoas é um local bem conhecido, que ainda hoje as pessoas acabam indo para lá, que é Kaaba. É um local, uma casa chamada Casa de Deus, um edifício de mármore. Ele tem um formato de cubo e é considerado um local sagrado no islamismo. Até hoje, muitos muçulmanos de todo o mundo viajam para Meca só para visitar esse local aí. Você vê na imagem que tem bastante pessoas aí. Isso é um local sagrado, isso é um local sagrado. Agora, nesse período de pandemia, esses locais aí não estão sendo visitados para evitar aglomeração, mas aí é um local que é bastante visitado. Pelas imagens aí dá para perceber que Kaaba é um local bem sagrado para os muçulmanos, tá bem? Pois bem, continuando aí a nossa história sobre o islamismo, sobre os árabes, nós vamos falar sobre a formação do Império Islâmico. Maomé morreu. Maomé, com a morte de Maomé, ele morreu, ele faleceu isso em 632 e não deixou nenhum sucessor para assumir a liderança aí da comunidade islâmica. Mas, apesar das tensões na disputa pela sucessão de Maomé, apareceu aí Abu Bakr, que assumiu a liderança. E esse era um amigo, né, do profeta. Ele assumiu a liderança e recebeu aí o nome de califa, que califa significa chefe, certo? Então, ele era amigo de Maomé e ele assumiu a liderança. Ele não tinha, o Maomé não tinha sucessor. E ele, né, teve aí uma disputa, e aí o Abu Bakr assumiu a liderança, ficou até conhecido como califa, que é um chefe. E ele tinha também alguns seguidores, né, esse califa e seus sucessores ficaram, né, conhecidos como bem-guiados. Ele tinha sucessores, os outros ficaram conhecidos como bem-guiados, tá? Então, é mais ou menos isso aí que teve uma formação do Império Islâmico. E a dinastia Omíada, o que era isso? Olha, após o Maomé morrer, após a morte dele, e depois também da morte do último califa, que era da turma do bem-guiado, Ali ibn Abi Talib,
que foi um califa sucessor de outra turma, né? E o que aconteceu? Nesse período, esse sucessor começou a crescer, né, com a progressão do islamismo, ou então aí uma expansão do islamismo, devido, né, os seus antecessores, né, terem morrido, e ele, como assumiu aí o Ali ibn Abi Talib, começou a progredir. Aí ele fundou uma dinastia, que essa dinastia aí é chamada de Omida, lá no século VII. Tá? E a partir de então, houve assim uma expansão e uma dominação árabe em regiões da Ásia. Ou seja, além do crescimento nessa região lá da árabe, ele também começou a crescer em outras regiões, tais como a Ásia, né, que a partir de então passou a ser dominadas por ele. Além disso, nesse período da dinastia Omida, houve contradições entre muçulmanos que eram árabes e os muçulmanos que não eram árabes. Ou seja, começou aí então já começou o início de uma confusãozinha aí. Isso aí, essa foto aí é uma mesquita, né? Lá na Tunísia. Então, a partir dessa dinastia, com essa dinastia, começou aí um prenúncio, o início de uma confusãozinha. Ou seja, alguns, eles davam prioridade a algumas pessoas e alguns pagavam mais impostos, outros não podiam assumir cargos de funcionalismo público, nem exercer algumas atividades. Enfim, a atividade como comerciante, né? Enfim, a partir daí começou uma certa confusão. Foi aí então que surgiu os chamados grupos marginalizados, que eram aquelas pessoas que eram impedidos de fazer muitas coisas, né? Que eram os grupos que foram considerados aí quase opositores dessa dinastia. Então, a partir daí surgiu uma outra dinastia que foi a chamada Abássida. E essa dinastia Abássida, né, provocou aí uma revolta, que foi chamada a revolta Mauali, que ela foi liderada por Abu al-Abbas. Aí aconteceu a derrota do antecessor, da dinastia antecessor, de Omíadas. Ou seja, do Omíada, na verdade, ele, né, foi derrotado por esse grupo de revoltantes aí. Pois bem, esse período, a partir daí dessa dinastia básica, começou um período aí de paz, né? Houve uma mudança bem significativa, e começou aí um período de paz, né? Também houve avanços em diversas áreas, por exemplo, aí a medicina, a matemática, a astronomia, entre outros aspectos, né? Que houve aí um avanço significativo. Nós vamos ver agora sobre muçulmanos na Europa. Bom, depois de derrotado, o herdeiro, presta atenção, o herdeiro da dinastia Omida, presta atenção que eu estou falando do herdeiro da dinastia Omida, depois de ser derrotado, Abd al-Rahman dirigiu-se para a região de Andalúzia, isso aí na Península Ibérica, isso em 756, onde derrotou o representante abássida que governava a região e fundou aí o Principado de Córdoba. Ou seja, um representante do abássida foi derrotado por um do Omíada. Enfim, é uma briga, né, que houve nesse período aí dessas dinastias. Aí, nesse período aí da Europa, começou aí um período de grande florescimento cultural e prosperidade econômica, né? Começou então um período bom também. Aí começou também uma formação de um estado independente, ou seja, ele governava, né? Houve um governado pelo califa, né? Foi, enfim, um estado independente governado pelo chefe aí, pelo califa. Sede do governo islâmico. Vamos ver algumas aí. Aí nós temos uma região dominada pelo Império Islâmico, que se vê aí em destaque. Dá para ver bem aí pela legenda. Temos também aqui projeção mundial da população muçulmana em 2050, olha isso aí.
Isso é uma projeção para 2050, você vê aí nesse mapa, aqui dá para observar aqui um globo aqui, ó, população muçulmana. Estima-se que aqui 10 milhões, essa parte, esse círculo menor, 10 milhões. Qual é a região aí? Você vê as regiões, ó, aqui na Rússia, onde está grande aqui, é possivelmente aí isso aqui. E esse maior é 1 bilhão. Na Índia, por exemplo, aqui pode chegar a 1 bilhão de pessoas. Isso em 2050. Isso são as projeções. Esse pequenininho 10 milhões, esse médio aqui 620 milhões, onde tiver esse tamanho aqui mais ou menos aí. E essa é uma projeção, né, feita aí. Tá vendo aí a fonte de pesquisa feita aqui. Enfim, só projeções. E aqui nós temos o aumento de muçulmanos também na Europa, né? Existe aí na Europa algumas pessoas, muita gente na Europa, né, que migram para lá, né? Vão à procura de refúgio, vão à procura de sair de conflitos, porque esses países muçulmanos aí vivem em guerra na Síria, né? Então eles saem daí para ir para uma paz, aquelas pessoas que não gostam de confusão começam a crescer, né? E aí você vê esses muçulmanos aí na cidade de Londres, foto aí na cidade de Londres. Então é isso, é um resumo, né, para, enfim, comentar sobre esse assunto. Espero ter ajudado e até a próxima aula.